Muito bem, estamos de volta. Já viu que o tema de hoje está interessante, né? Olha só, a alimentação vegetariana e vegana vem crescendo de uns anos para cá. De acordo com dados da Inteligência em Pesquisa e Consultoria, o IPEC, 46% dos brasileiros já deixaram de comer carne pelo menos uma vez na semana. E esse movimento pode ser observado também pela maior oferta de opções substitutas da carne. Ainda segundo o IPEC, os produtos vegetarianos tiveram ascensão nos estabelecimentos já em 2021. Mas qual o impacto dessa dieta na nossa saúde? Você conhece todos os benefícios dela? Bom, para responder essas e outras perguntas, a gente recebe no Vida e Saúde hoje a nutricionista Nádia Costa. Mas a sua participação é sempre bem-vinda. Então, olha, anota o nosso WhatsApp, usa o QR Code que está passando aqui na tela e manda a sua pergunta. Nosso WhatsApp é 12 98266 0004. Ou então, usa esse queridinho aqui, olha, que você vai direto para o nosso contato e aí dá para tirar a sua dúvida em tempo real aqui com a nossa convidada de hoje, que já está por aqui com os olhos brilhantes, com essa mesa bonita, né, doutora? Tudo bem? Boa tarde, Teru. Tudo bem e você? Tudo jóia. Prazer te receber, viu? Prazer é sempre meu, enorme. Doutora, muita gente tem vontade, mas ainda não deu aquele passo de fé. Vamos tentar explicar aqui o que se enquadra numa alimentação vegetariana e dentro desse enquadramento, quais são os tipos diferentes que existem dentro da dieta? Nós temos, Teru, vários tipos de alimentação vegetariana. A mais praticada é a ovo-lacto vegetariana, em que vai incluir os alimentos vegetais, o ovo e os derivados de leite. A gente também tem a lacto-vegetariana, que vai ter os vegetais, o leite e os derivados. A ovo-vegetariana, que vai ter o ovo e os vegetais. Nesse caso, não inclui os derivados do leite. A gente tem também a vegana, que não entra nenhum alimento de origem animal, então não tem ovo, nem derivado de leite, nem o mel. E depois a gente tem a semi-vegetariana, que hoje é mais ou menos um caminho para a dieta vegetariana, mas a gente tem muitas pessoas que ficam nesse semi-vegetariana, que seguem uma dieta ovo-lacto, ovo-vegetariana e inclui uma carne branca 1, 2 vezes por semana. Ah, então uma baixa ingestão aí nesse caso. Mas tudo isso é vegetarianismo, assim, dá para escolher e dá para fazer também uma transição, né, doutora? Isso, cada paciente, cada pessoa vai ter a sua individualidade e vai se sentir melhor, né? Tem pessoas que acabam cortando a carne, os derivados de uma vez. Tem outras pessoas que geralmente cortam a carne vermelha e depois vai diminuindo a carne branca. Então, cada pessoa tem que descobrir o caminho em que ela vai se sentir melhor, né? Mais agradável. Tá. Doutora, vamos falar dos benefícios dessa dieta, porque são muitos, a ciência tem demonstrado que antes, mais do que uma opção, mais do que uma modinha, a dieta vegetariana ela tem benefícios reais para a saúde e também para a natureza, né, como a gente tem visto. Mas olha só, um dos benefícios é que ela tem muitos nutrientes e acaba ajudando a controlar ou diminuir o açúcar no sangue, melhor dizendo. Teru, antes de falar dos benefícios, eu acho importante destacar que a dieta vegetariana ela é adequada para todas as fases da vida, desde que uma alimentação seja bem planejada e bem executada. Então, ela é adequada para uma gestante, uma introdução alimentar em bebê, uma criança, um idoso, várias patologias, as pessoas têm uma melhora muito grande se mudarem a alimentação para uma vegetariana, né? Então, ela é adequada para todas as fases da vida. Quando a gente vai buscar trabalhos científicos mostrando os benefícios, a gente acha muita coisa interessante, né? A expectativa de vida, ela é muito maior nos vegetarianos. As mulheres vivem quase 10 anos a mais, os homens quase 6 anos a mais, só por serem vegetarianos, né? Esse estudo foi feito com adventistas nos Estados Unidos e acompanhou as pessoas por mais de 30 anos. Foi um estudo muito interessante.
importante. A gente vai avaliar as doenças cardiovasculares, elas são muito mais baixas, a incidência de pressão alta, de doença cardiovascular, ela é muito mais baixa nos vegetarianos. Aí, nesses benefícios que você acabou de mostrar, está falando sobre diabetes, né? Essa diminuição do açúcar no sangue vai ter um controle muito melhor, porque a dieta vegetariana vai ser rica em nutrientes, principalmente em fibras, né? Que a gente vai ter nos vegetais. Então, não só pela fibra, mas pelos nutrientes que vão ajudar nesse controle da glicemia. Olha, eu acho que a gente caberia aqui, doutora, algumas semanas só para falar sobre alimentação vegetariana, porque a gente tem muita coisa, estudos grandiosos, super longos, falando desses benefícios e demonstrando pormenores dessas vantagens. Mas vamos focar aqui nessas que a gente separou, que são, olha, a melhora da função renal e também a diminuição das dores da artrite. Por que a alimentação vegetariana ela é anti-inflamatória, doutora? Isso, justamente por ela ser anti-inflamatória e não ter as proteínas de origem animal que vão exigir do rim uma filtração muito maior, né? Tem muitos resíduos ali depois da filtração da proteína animal. Então, quando a gente ingere proteínas vegetais, a gente tem uma melhor filtração renal, não tem uma sobrecarga ali renal, né? Tem uma melhor digestão. Então, isso diminui muito essa incidência de doenças renais. E essa parte, né, de diminuir dores, artrite, é justamente por ser uma alimentação anti-inflamatória. Legal. Agora, doutora, esse benefício que eu vou trazer aqui, muita gente tem dúvida, então a gente já vai acabar com o primeiro tabu aqui, é que o corpo fica mais forte e energético, no sentido de mais disposição, e essa alimentação também previne ou pode reverter vários tipos de doenças. Tem gente, aliás, acho que se eu não estou enganada, o fisiculturista mais campeão mundial é vegetariano. Uma das minhas especializações, Teru, foi em fisiologia do exercício e eu avaliei atletas vegetarianos para se tinha alguma necessidade de suplementação especial. E não existe, é só adequação alimentar. Justamente essa excelente adequação e esse aporte maior de nutrientes da alimentação vegetariana, por ser uma alimentação mais variada, vai deixar o corpo melhor, né, mais bem nutrido. E o outro benefício que estava aí embaixo, Teru, repete ele para mim, por favor. É a reversão e prevenção de doenças. Antigamente as pessoas os especialistas tomavam muito mais cuidado com essa questão da reversão, mas os estudos têm demonstrado essa capacidade. Tem, Teru, tem trabalhos científicos com um paciente que está fazendo tratamento de câncer durante quimioterapia, enfim, os pacientes que se adequam a uma alimentação vegetariana têm uma melhor remissão dos sintomas, uma maior remissão dos sintomas, eles demonstram um resultado melhor ao tratamento quando eles se adequam a uma alimentação vegetariana. Não só a câncer, várias outras doenças, né? Bom, mas tem aquele medinho. Quem quer fazer a mudança pode chegar à conclusão que a gente vai colocar na tela agora, doutora. Um medo, a Raquel está dizendo aqui, como é que substitui a carne vermelha sem perder os nutrientes, ou seja, sem sentir falta deles com a alimentação vegetariana. Raquel, vem cá dar uma olhadinha aqui nessa maravilha. Aliás, você pode ir na sua feira, na feira da sua cidade, no sacolão, no hortifruti, no supermercado. A gente tem uma variedade incrível que pode fazer parte da dieta do vegetariano e que às vezes quem é onívoro não desfruta, doutora. Exatamente. O principal que a gente tem que prestar atenção quando vai substituir a carne é que a gente tem que colocar dois grupos de alimentos. O grupo dos cereais com o grupo das leguminosas. Combinando esses dois grupos de alimentos, a gente ingere todos os aminoácidos essenciais que tem na carne vermelha. Então, muitas pessoas falam, a alimentação não tem como substituir a carne. Tem sim. A gente vai ingerir arroz, trigo e milho e vai combinar com uma leguminosa. Legal. E aí a gente tem todos os aminoácidos. A nossa produtora de hoje, Dadá, ela separou aqui, doutora, alguns nutrientes que, especialmente proteína, né, que acaba sendo assim, proteína e ferro, que acaba sendo muito questionado por quem é onívoro, inclusive por profissionais da alimentação, por médicos.
com medo dessa transição da dieta onívora para vegetariana. Você falou dos cereais integrais, então a gente tem pão integral, a gente tem as leguminosas aqui, todos os tipos de feijões. O Brasil tem feijão andu, tem feijão fradinho, feijão de corda, a gente tem muita coisa. E isso vai ter proteína, assim, se a gente usar em combinado, né, doutora? Não dá para querer comer só arroz integral e receber tudo. Isso, exatamente. Essa combinação, Teru, não precisa ser na mesma refeição, tá? O corpo vai saber aproveitar esses aminoácidos que são ingeridos ao longo do dia. Só que, em razão da quantidade, a gente precisa ingerir na mesma refeição. Porque eu vou precisar colocar uma pasta de algum grão na hora do café da manhã, por exemplo. Eu vou precisar colocar uma oleaginosa, uma semente nos intervalos, né? E aí, quando a gente fala de proteína, de ferro, de zinco, esses nutrientes eles vão estar quase nos mesmos alimentos. Então, nas leguminosas, né? Eu acredito que você vai destacar eles. Mas os feijões, eles são muito ricos em proteína, em ferro, em zinco e em magnésio, né? E a gente dispõe de muitos feijões. O feijão branco, ele tem o dobro de ferro que a gente tem no fígado do boi. É claro que não tem uma biodisponibilidade igual ao fígado, mas ele tem uma quantidade muito grande e combinando com o suco de limão, a vitamina C, a gente já melhora bem essa absorção também. Legal, então olha, o segredo está na variedade e na combinação. Agora, doutora, você falou, né, o ferro, as proteínas, o zinco, o potássio também muito falado, o cálcio, tudo isso dá para ser aproveitado e assim suprido, essa necessidade que é essencial, vai ser suprida com alimentação vegetariana exclusivamente? Se uma pessoa optar por, assim, vegetariano estrito, dá conta? Sim, dá conta, sim, Teru. Quando a gente fala de cálcio, as pessoas sempre pensam no leite, mas o leite ele tem uma biodisponibilidade, a gente só consegue absorver 30% do cálcio do leite, sendo que do brócolis, da couve, a gente absorve 60% desse cálcio e ainda são alimentos que têm magnésio, que é um mineral excelente para formar a massa óssea, tá? Então, tranquilamente a gente consegue fazer essa adequação de cálcio até num vegetariano que seja vegano, tá? Quando a doutora fala de biodisponibilidade, te dá uma dúvida aí? Como é que esses alimentos, né, de origem animal, eles têm a propaganda, né, de que tem muito cálcio, muita fibra, muito cálcio, muito ferro, muita proteína, e a gente acaba nem aproveitando tudo isso. Doutora, fala um pouquinho pra gente disso, dessa biodisponibilidade, porque parece-me que o vegetariano, ele tem a tendência realmente de consumir uma variedade muito maior. Exatamente, a variedade é muito maior. Quando se segue uma dieta onívora, baseia-se o principal alimento na carne. E quando a gente vai para uma alimentação vegetariana, a gente abre os olhos e vê como a gente pode ter uma vasta opção de colocar essa refeição principal em outros legumes, em outras verduras, nos grãos, né? E quando eu falo de biodisponibilidade, o que é? Nem tudo que está no alimento, nem todo nutriente que está no alimento a gente consegue absorver. Então, depende que a gente consiga disponibilizar isso melhor. Como que a gente faz isso no feijão, por exemplo? A gente vai deixar ele de molho, no mínimo 24 horas, vai desprezar essa água. Com isso, a gente já libera os fatores antinutricionais para ter uma melhor absorção dos minerais desse alimento. Ótimo, então a gente precisa saber, tem ciência, gente, e o que é gostoso nessa transição, nessa mudança, é que você vai se apossando de conhecimento e esse conhecimento você vai te dando força para tomar as decisões necessárias que vão trazer benefícios para você. Agora, doutora, chegou uma interação que eu quero trazer aqui, que é a dúvida de muita gente que quer fazer a mudança. O Sidney Pedro, lá de Sapopemba, está dizendo o seguinte: o que devo suplementar para continuar meu estilo de vida vegetariano de forma saudável? Ele disse que vida e saúde é fundamental para ele. Obrigada, Sidney. A B12, doutora, vamos trazer aqui para o Sidney a questão da B12. Vegetarianos têm que suplementar? Vamos lá, Teru, Sidney, a vitamina B12, a gente vai ter absorção segura da B12 somente em alimentos derivados de origem animal.
Então, a gente vai ter B12 no leite, nos derivados do leite, queijo, iogurte e no ovo, tá? As formas que a gente tem de B12 em algas ou outros alimentos são formas análogas que são utilizadas ali no intestino e não são absorvidas, tá? Então, não são fontes seguras. O vegetariano, ele pode demorar até 10 anos para apresentar esses sintomas de deficiência de B12. O nosso corpo, ele detecta essa falta de B12 e começa a reabsorver essa B12. Por isso que o vegetariano começa a ter uma melhor absorção de B12, tá? Olha, então, Sidney, precisa ter uma avaliação mais individual, fazer uma avaliação de sangue, exame de sangue, para ver o nível dessa B12. A B12, ela vai ali de 200 até 900. Eu gosto de deixar meus pacientes numa média alta, acima de 600, 700, tá? Mas tudo isso tem que ser bem individualizado. Então, a suplementação ela vai ser necessária num vegetariano vegano, tá? Tá, legal. Olha, B12 é importantíssimo para o funcionamento do seu corpo todo, mas especialmente para sua mente. Então, vale a pena você acompanhar com o médico ao longo de anos, porque, como a doutora falou, às vezes você vai ter que suplementar só lá para frente. Uma outra dúvida, tabuzão mesmo, doutora, que as pessoas têm, é que comida vegetariana é ruim, é sem graça, ela dura pouco, parece que come e não comeu nada. Para quem está acostumado a comer carne, que é a digestão mais lenta, sente que falta alguma coisa, mas não é bem verdade. A gente tem uma mesa aqui rica para ajudar a gente a pensar diferente, né? A alimentação vegetariana, Teru, ela tem uma fácil digestão. As pessoas, às vezes, se acostumam a ter um estômago pesado e associam isso com uma saciedade, né? Essa digestão mais lenta, às vezes de ficar conversando um pouco com a comida, às vezes o intestino que vai fermentar um pouquinho mais, produção de gases, e na alimentação vegetariana a gente não tem isso, né? Então a gente tem que desmistificar essa melhor digestão que a gente tem com a alimentação vegetariana. E com relação a sabor, a gente começa a utilizar uma série de temperos diferentes, né? E eu destaco sempre, Teru, que a gente deve usar na alimentação não só as ervas desidratadas, mas os temperos desidratados, né? Que eles vão ser ricos em ferro, em cálcio, em zinco, em magnésio. São temperos que, além de trazer um sabor e uma cor diferente aos alimentos, eles vão trazer muitos nutrientes. Então, a gente tem a páprica, a gente tem o curry, as pimentas, que são super anti-inflamatórias, para quem gostar, a pimenta do reino preta, a branca, a pimenta caiena, são todas anti-inflamatórias para quem gostar, né, para quem tolerar. E as ervas também, que além de terem outros efeitos bactericidas, né, contra vermes, então a gente tem que usar, sempre indico os temperos. Gente, demais. Esses dias eu comprei um livro, doutora, falando o que comer para não morrer, falando desses temperos, do poder antioxidante maravilhoso, gente. Um pouquinho que faz total diferença na sua vida. Agora, doutora, rapidamente, eu vou trazer aqui na tela dicas para quem quer começar a tornar a dieta vegetariana, fazer dela um hábito. Então, não existe uma regra para começar. Tem gente que vai abandonar tudo e fazer essa mudança de uma vez, e tem gente que vai ter que fazer progressiva, né? Leguminosas. Pode falar, doutora. Desculpa. Cada um tem que observar a sua individualidade. Se vai se sentir melhor aos poucos ou se quer cortar todos os derivados de uma vez. Beleza. Leguminosas são carro-chefe. Gente, investe no feijão. Tá difícil? Aí vai aos poucos, né, doutora? Vai trocando figurinha aí com quem já tá lá na frente, mas tem que devagar e sempre. Cortar a carne não é abrir mão do sabor, como você viu ali. Além disso, qual é a próxima que está aí? Não tenha medo do novo. Experimenta alguma coisa que você tinha trauma na infância, mas que sendo feito diferente, você vai, de repente, ter prazer naquela abóbora, naquele chuchu. E olha, eu acho que essa dica é muito, muito legal. Procure um nutricionista, doutora, porque vocês realmente têm ajudado muitas pessoas a escolher um caminho melhor, um caminho de saúde através da alimentação vegetariana. Teru, a Associação Americana de Dietas, o ADA, ela publica diretrizes de tempos em tempos, tá? E nessas diretrizes ela sempre coloca que o profissional ele tem o dever
de orientar e incentivar um paciente a se tornar vegetariano, né? Não é ético, a gente nunca vai induzir isso ao paciente, nunca vai impor isso. Mas se um paciente ele demonstra esse interesse, é obrigação do profissional orientar e jamais atender essas pessoas com preconceito ou com conceitos errados. Se não tem o conhecimento, encaminha para um profissional que tenha esse conhecimento, porque a alimentação vegetariana, ela só traz benefícios à saúde, ao mundo e aos animais. Ah, e por isso que você está aqui, doutora, porque a gente gosta muito desse papo contigo. Quem quiser continuar esse papo, mandando perguntas para a doutora Nádia, ou então conhecendo mais do trabalho que ela realiza, eu vou indicar o Instagram dela, que é o @NadiaNutriEsport, Nadia Nutri Esporte, está aqui embaixo. E você vai poder, então, acompanhar mais do que ela tem feito. Até a próxima, doutora. Obrigada, Teru. Beijo grande. Beijão! Bom, tá preparado aí? Tá pronta para fazer a sua mudança? Deus vai te abençoar. E ó, a gente vai fazer um intervalo curtinho na volta, tem no seu ritmo por aqui para você fazer do sofá de casa. E ainda hoje, Darleide Alves vai aqui aparecer junto com a gente te ensinando a fazer uma receita de empadão de palmito. Sai daí não, tá bom demais.